Olá, amados irmãos, graça e paz, amém? Bom, nós vamos agora para o sétimo vídeo do apontamento desse livro aqui que nós estamos fazendo, ó. O que o presbiteriano inteligente deve saber. Esse livro tem 28 capítulos pequenos, mas são 28 capítulos. Eu estou pulando alguns capítulos, mas já estamos agora no sétimo vídeo vamos falar então do capítulo 13. Então, praticamente quase na metade do livro. E vamos falar sobre a Escritura Sagrada, Palavra de Deus. Eu vou ler e vamos comentando um pouco. O texto diz assim: cremos que a Escritura Sagrada é a Palavra de Deus e a única regra de fé e prática do verdadeiro cristão. Bom, esse conceito da Bíblia ser a Palavra de Deus, isso é de suma importância, fundamental na igreja cristã, para a igreja primitiva, e é fundamental para nossas igrejas de hoje, protestantes, reformada, né, de linha reformada calvinista. Por quê? Porque nós acreditamos que a Escritura é a palavra de Deus. No século XX, no meados do século XX, início do século XX, do início para o meado, Karl Barth, que a gente considera, aqueles que são mais fundamentalistas vão considerar ele como neoliberal, mas aqueles que são menos fundamentalistas vão considerar ele como neo-ortodoxo, novo ortodoxo, e nós vamos falar que ele é um novo liberal. Mas Karl Barth, ao dialogar, o teólogo Karl Barth, ao dialogar a teologia com os acadêmicos nas universidades, e ele era da Universidade da Alemanha, depois foi para os Estados Unidos, sendo perseguido pelo regime nazista. Ao dialogar com uma teologia, com a ciência, especificamente com o método histórico crítico, que não considerava a possibilidade da intervenção divina, e considerava que todos os textos bíblicos poderiam ser analisados a partir de um aspecto literal e filosófico. Então, dentro desse clima acadêmico, na cadeira de teologia, e dentro desse clima de total descrédito do sobrenatural e da soberania de Deus na intervenção dos homens das igrejas, Karl Barth de certa forma, um novo ortodoxo ao discursar e falar que a palavra de Deus contém, que a Bíblia contém a palavra de Deus. Uma vez que ele estava num ambiente de que havia uma negação de que a Bíblia era a palavra de Deus. Então, ele consegue dialogar com a academia, dizendo assim, não é possível negar que a Bíblia não é possível só ficar no ramo de que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas é possível, dentro de uma dogmática, dizer que a Bíblia contém. Então, o conter para nós, como fundamentalistas e cristãos, não nos satisfaz, porque se contém, tem coisa que não contém. Mas para Karl Barth, no meado do século XX, em 1930 e por aí, 1945, 1955, por aí, dizer que a Bíblia contém já era um grande avanço numa discussão acadêmica, filosófica e teológica, buscando um meio caminho para uma total negação. É o que aconteceu. Então, mas voltando ao texto, nós acreditamos, os reformadores, os calvinistas, nós da Igreja Presbiteriana, IPB, acreditamos que a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus na sua integralidade. É isso que nós apoiamos. E que o Espírito Santo fala nas Escrituras. Aí o texto diz assim: a Escritura Sagrada é uma coleção de 66 livros, dividida em duas partes. O Antigo Testamento, que tem 39 livros, e o Novo Testamento, com 27. Essa divisão é a divisão protestante. A divisão católica, mais atual, tem mais alguns livros a serem inseridos
nesse texto, que seria por volta aí de mais em torno de 7 livros, se eu não me engano, se eu não estou enganado. Mas para nossas edições protestantes, são 66 os livros da Bíblia, 39 livros do Antigo Testamento, 27 do livro do Novo. A palavra testamento vem do latim e seu significado original é acordo, aliança, pacto. E é nesse sentido que ela é usada para dar nome às duas partes da Escritura Sagrada. Ou seja, tanto no Antigo como no Novo Testamento, o que está falando é do velho pacto e do novo pacto. Né? Que a Bíblia ela tem essa característica do pacto que Deus faz com os homens. E esse pacto só é possível fazer com os homens com duas situações. A primeira é que o pacto é feito com Cristo. A necessidade de um mediador para se fazer esse pacto. Então a nova aliança é constituída por todo aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Então, aqueles que acreditam no Novo Testamento, a nova aliança do Novo Testamento, né? Novo Testamento e nova aliança, novo pacto é a mesma coisa. Ela se dá por conta do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E esse pacto só é possível por conta de que Deus se revela ao homem, mostrando a sua vontade e trazendo por revelação a obra expiadora de Jesus Cristo. Então, é assim que começa o capítulo 13, e logo em seguida ele vai falar sobre revelação. Então, o que seria a revelação? O ser humano jamais conheceria a Deus, nem tomaria conhecimento do seu plano de salvação, se o próprio Criador não tomasse a iniciativa de se revelar à criatura. Por conta da sua total pureza, entre outras coisas, dos seus atributos não comunicáveis, e também os comunicáveis, o Deus só por ele mesmo, que é possível o homem compreender a sua vontade. Ele pode até, talvez, por vontade de Deus, intuir, mas compreender só mesmo, conhecer a vontade de Deus apenas por revelação. Então, a teologia protestante, ela divide esse momento aqui da revelação em duas partes. A revelação geral e a revelação especial. A revelação geral na Bíblia é possível da gente compreender, conseguir ler e perceber que nas Escrituras, na própria inspiração bíblica, há uma demonstração da revelação geral de Deus. Por exemplo, Salmo 19:1, né, que diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, veja, Paulo também vai falar, em Atos vai falar assim: não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, tanto do céu chuvas e estações frutíferas. Não Paulo, né? Mas Lucas, Atos 14:17. O texto todo vai trabalhar, vários textos na Bíblia, do Antigo Testamento e Novo Testamento, vai mostrar claramente que a Bíblia se revela ao homem e mostra que ela tem revelação geral ao homem. Ou seja, o homem, por vontade de Deus, pode intuir a existência de Deus. Né? Intuir a existência de Deus. No entanto, a revelação geral, ela não é suficiente para levar o homem à salvação. Então, Deus, por que não é suficiente? Ora, não é suficiente por quê? Porque uma vez que a revelação geral, ela pode fazer com que o homem venha intuir a existência de Deus, ela também pode fazer com que o homem negue a existência de Deus, mesmo dentro das evidências da natureza. Então, mesmo o homem olhando a Terra, olhando tudo que a Terra é, tudo que o universo é, mesmo o homem olhando tudo que ele é, tudo que ele é capaz de fazer, ele pode, como tem acontecido, negar a existência de Deus, mesmo quando a Bíblia diz que a natureza anuncia a glória de Deus, anuncia a existência de Deus. Por que isso ocorre? Porque
Na nossa teologia cristã, para os cristãos, o homem, como é herdeiro do pecado e caiu totalmente, o seu entendimento da graça de Deus, o seu entendimento sobre Deus também está morto, está corrompido e morto. Então, ele provavelmente, não, ele certamente, né, não provavelmente, mas certamente vai negar, muitos vão negar a existência de Deus, mesmo havendo evidências da natureza de que há alguém por trás da sua criação, da criação. Então, a revelação geral, ela não é suficiente para levar o homem a conhecer o plano de salvação de Deus. Não é suficiente. Então, a revelação geral pode ser negada, mas é indesculpável. Ou seja, mesmo que o homem negue a existência de Deus olhando a natureza, em Romanos, Paulo vai dizer que é indesculpável um homem dizer que não conheceram Deus, porque ninguém falou sobre Deus para ele, porque a própria natureza denuncia, testemunha a existência do Criador. Isso é a testemunha a existência do Criador. Ela não dá evidência, ela não mostra ao homem o plano de salvação, mas dá evidência e testemunha a existência do Criador. Então, temos a revelação geral e na Bíblia, na teologia protestante, temos a revelação especial. Pois bem, mas o plano eterno de Deus inclui também a revelação especial, que tem o objetivo de levar o pecador de volta ao Criador. O autor da Epístola aos Hebreus escreveu sobre essa revelação especial o seguinte: havendo Deus outrora falado por muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Hebreus 1, versículo 1 e 2. Então, a revelação especial, ela é progressiva, atingindo o seu ápice em Jesus Cristo. É muito interessante isso, porque a revelação especial, ela é progressiva ao longo da história do cristianismo, e ela também é progressiva no próprio entendimento que o homem tem quando recebe a revelação especial. Ele vai crescendo no entendimento da revelação de Deus. Vai compreendendo mais a vontade de Deus, ao ponto de que ao ter comunhão com Deus, vai compreendendo mais a vontade, compreendendo mais a revelação de Deus. Aí também ele vai falar sobre inspiração e iluminação bíblica. A inspiração bíblica diz assim: Deus falou muitas vezes de muitas outras maneiras, e depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda a verdade, né? E assim surgiu a Escritura, livros inspirados pelo Espírito Santo. Aí ele diz assim: quando falamos em inspiração da Escritura, estamos afirmando que Deus levantou homens e os fez registrar sem erro a sua revelação especial. Então, o que é inspiração? Inspiração é provocado pelo Espírito Santo de Deus. O homem é levado a registrar a vontade de Deus sobre tudo que é concernente ao plano de salvação. Então, a Bíblia ela não é inspirada para fazer um compêndio histórico, biológico, filosófico, sociológico, nada disso. A Bíblia ela é levada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo leva os homens a escrevê-la, a registrar a vontade de Deus concernente à sua vontade, concernente ao seu plano de salvação. Então, os escritores da Bíblia Sagrada escreveram sob inspiração bíblica. Eles escreveram de modo, é possível
percebermos que uma pequena parte das escrituras ela foi inspirada de modo direta, ou seja, há momentos em que o profeta diz que Deus mandou ele escrever aquilo ali, aquele texto, nada mais, nada menos. Então, e na sua maioria de modo indireto, porque Deus, a inspiração bíblica, ela não é da ordem do ditado, ela é a da dinâmica. Deus conserva o contexto do autor, conserva o conhecimento do autor, conserva o estilo do autor, suas limitações, e mesmo assim, ainda pelo poder do Espírito Santo e operação do Espírito Santo, faz com que o homem tenha a total capacidade de registrar a sua vontade sobre o aspecto da salvação humana. Entendeu? Então, não é um ditado. Deus não dita o homem não sai de si. Os profetas, os escritores bíblicos, os apóstolos, aqueles que escreveram o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ao escrever o texto, eles não saem de si, eles não perdem a consciência ao escrever o texto. Eles têm plena consciência de quem eles são, plena consciência de quem Deus é, dentro da limitação, claro, mas tem a plena consciência daquilo que deve escrever sobre o aspecto da salvação, sobre o aspecto da comunhão com Cristo, sobre o aspecto do crescimento da igreja, é sempre dentro dessa ordem. Portanto, com isso a gente pode questionar pregadores que falam que eles têm a revelação bíblica, a mensagem escondida nas Escrituras para revelar ao homem. Isso é impossível numa teologia protestante, porque a Bíblia ela não é da ordem de esconder o plano de salvação e nem de esconder a vontade de Deus a partir da sua inspiração ou iluminação. Então, ela é clara e evidente ao homem, e é o Espírito Santo que convence o homem da verdade sobre o aspecto da salvação e da vontade de Deus. Essa, então, amados, é o que a gente consegue falar um pouco sobre isso. Aí, continuando sobre ainda inspiração bíblica, diz assim: o livro da Escritura foram escritos por, no mínimo, 36 autores, num período que pode chegar a 1.600 anos. Mas existe uma extraordinária harmonia em todas as suas partes. Essa que é a grande verdade, há uma grande harmonia, né? Aí ele diz assim: mas a plena convicção dessa inspiração divina é questão de fé e não de prova científica. Por isso, só a operação do Espírito Santo em nós é que nos dá a convicção de que a Escritura é realmente a palavra de Deus. O que é que convence o homem de que a Escritura é a palavra de Deus? Olha, o que convence o homem de que a Escritura é a palavra de Deus não é a harmonia da escrita, não é o estilo da escrita, não é o conteúdo da escrita, mas é a operação da revelação especial no coração do homem. Ok? Então, porque aquele que não tem a revelação especial no seu coração, não é um homem renovado pelo Espírito Santo de Deus, você pode dar todas as evidências possíveis de uma inspiração e ele mesmo assim vai negá-la. Porque é um homem com o coração corrompido e morto para o pecado, morto no pecado. Bom, eu vou pular algumas outras coisas. O texto vai falar, ao falar de inspiração bíblica, vai falar de livros apócrifos, que são alguns livros da Bíblia da Igreja Católica, que foi inserido, ela nunca tinha sido inserido, e depois passou a ser inserido na Reforma. Porque quando houve a Reforma, o que é que diferenciava a Bíblia dos reformadores e a Bíblia da Igreja Católica? Nada. Mas aqueles livros apócrifos que a igreja tinha, que eram lidos e examinados à parte, passaram a ser encadernados junto com a Bíblia. E aí, isso serviu de material político, filosófico e religioso para dizer que a Bíblia dos protestantes tinha menos livro, por isso ela era falsa, ela não era correta
de ser lida e examinada. Bom, agora eu quero terminar falando sobre iluminação bem rapidinho. Então falamos sobre inspiração. O que é iluminação? Tudo o que precisamos saber para a salvação e para uma vida correta, justa, em comunhão com Deus, está registrada na Escritura Sagrada. Isso significa que o homem, apenas com os seus recursos naturais, sem a assistência do Espírito Santo, não pode compreender as Escrituras. Não pode compreender a Escritura sobre o aspecto da salvação. Ele pode compreender as Escrituras sobre o aspecto do gênero literário, sobre o aspecto do contexto político, sobre o aspecto do contexto político da época, da escrita. Ele pode compreender as Escrituras sobre o aspecto da linguagem, mas compreender as Escrituras sobre o aspecto da revelação especial sobre a salvação e sobre a vontade de Deus, ele não consegue sem a revelação especial e sem a mudança de vida do indivíduo pela operação do Espírito Santo. Então, quando falamos em iluminação, estamos nos referindo à atuação de Deus na mente e no coração do homem. Entendeu? Através do Espírito Santo, capacitando-o para compreender o ensino da Escritura Sagrada. A Confissão de Fé de Westminster ensina que todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser logicamente e claramente deduzida. Ou seja, a Confissão de Fé de Westminster, ela vai deixar mais claro aquilo que já está na Bíblia, dizendo o seguinte, que tudo que é necessário para que o homem compreenda a vontade de Deus sobre os aspectos existenciais do homem com sua relação com Deus e compreender a salvação e o crescimento de fé, compreender o mundo com relação à salvação, tudo isso está dentro das Escrituras e é somente necessário as Escrituras para compreender isso e esse conjunto de conhecimentos necessários pode ser deduzido da própria leitura da Escritura, uma vez que o indivíduo seja convertido e operoso praticante das Escrituras, com a manifestação do Espírito Santo o iluminando. É isso que o texto está querendo dizer. Então, agora, a iluminação, contudo, não dispensa o esforço sério e piedoso para compreendermos corretamente a palavra de Deus. Isso é interessante, e aí eu já estou terminando, porque é o seguinte, então se o Espírito Santo me ilumina para compreender a vontade de Deus, e eu posso intuir a vontade de Deus, deduzir a vontade de Deus ao ler os textos bíblicos, então eu não preciso me esforçar para compreender a vontade de Deus. Não, precisa se esforçar. Por que precisa? E aí agora é uma parte que eu quero trazer, minha própria, dos meus estudos, que são, eu vou acrescentar aqui bem rapidinho, só bem rápido, os 10 processos mentais superiores. Quais são os 10 processos mentais superiores do homem? O homem tem um processo mental do homem. O que juntando os 10 processos, chama-se de mente. O homem tem a atenção, a memória, a cognição, o pensamento, a linguagem, a percepção, a sensação, a aprendizagem, a capacidade de aprender, a emoção e a motivação. Então, o texto vai dizer assim que há uma necessidade do esforço do homem para compreender, a vontade de Deus. De fato é. Por quê? Porque o homem tem que ter vontade para ter atenção, ele tem que se esforçar para memorizar, ele tem que buscar conhecimento para ter a sua cognição, ele tem que buscar pensar sobre Deus, pensar sobre as coisas que agradam a Deus, ele tem que ter uma linguagem, buscar conhecer uma linguagem, ou ter uma linguagem para conhecer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é escrita, está escrita, Quando não está escrita porque ele não sabe ler, ela está dentro da cognição. O homem tem que ter vontade de ter percepção, compreender o mundo, perceber o mundo, tem que ter experiência de sensações sensoriais, ele tem que buscar aprendizagem, a aprendizagem da palavra de Deus, ele tem que buscar isso, aprender, aprendizagem. Ele tem que ser um homem emocional, se motivar com as Escrituras, se sentir pertencente às Escrituras, a Deus. Então, ele não pode ser um homem frio, e isso é uma operação do Espírito Santo de Deus.
na vida existencial do homem, e ele tem que ter motivação. Então, esses 10 processos mentais, muito deles é uma coparticipação com o homem do seu crescimento. Então, dizer assim, que como Deus, ele me inspira, ele me ilumina a compreender suas escrituras, eu não preciso ter nenhum esforço. Isso é total negação da vontade de Deus, porque Deus se revelou aos homens e pediu que os homens escrevessem as escrituras para passar para a posteridade. Então, é isso aí. Que Deus abençoe os amados. Inclusive, o próprio vídeo nosso é uma tentativa de esforço de compreender aquilo que já está escrito. É claro que a iluminação, ela deixa claro que nenhum homem, por mais que tenha pouco conhecimento, estará de fora do conhecimento necessário para a salvação. Ou seja, se eu for muito mais inteligente, eu não sou mais salvo do que quem não é muito inteligente. Ou seja, eu não preciso ter algum tipo de inteligência para ser salvo. Isso que é importante saber. Mas é necessário eu ter certas habilidades para melhor compreender Deus, melhor servir a Deus, ok? Um abraço para os amados irmãos. Farei os próximos vídeos. Tudo de bom.